Oi, gente. Esperar entrar mais pessoal, tá? Oi. Só um minuto. Oi, Débora. Só esperar entrar mais gente, tá? Oi, gente. A gente vai começar hoje a live sobre alienação parental. Eu entendo que esse é um tema muito importante para quem tem filho e que tem que dividir a guarda com o seu filho e a sua filha, certo? Então, hoje eu trouxe a psicóloga Débora Arruda, maravilhosa. Eu vou já conectar ela e espero agregar muito para vocês e que essa live possa ajudar a cada um que passa por essa situação ou que para poder também conseguir identificar, né? Vou chamar aqui a Débora. Oi, Débora! Oi! Oi, Tudo bem? Melissa, tudo bem? É um prazer estar com você aqui nessa live. Eu estou muito feliz. Muito obrigada É, também pelo convite, viu? Também fico muito feliz. A gente está aqui, né, juntas, unindo, né, sim, esse elo entre o direito e a psicologia para falar um pouquinho a respeito de um tema tão importante, né, Melissa? esse tema ele é muito importante. Ele vem ganhando muito destaque nos últimos tempos. Antes ele Uhum. passava muito silencioso pelas famílias. Não era debatido esse tema. E a alienação parental é algo muito presente nas famílias e você deve saber muito bem disso, né? Sim, sim. Exatamente, assim, né, Melissa? Mais uma vez, assim, para me apresentar, né, para todos, sou Sim, Débora, sou psicóloga. E assim, gente, eu não tenho muitas demandas hoje no meu consultório sobre, né, alienação parental. Eu acredito, assim, que quando eu atendia crianças, eu recebia muito mais casos, né? Então, assim, eu acredito que os psicólogos infantis recebam mais e saibam, assim, melhor se colocar a respeito do tema, né? Mas então, vamos falar aqui um pouquinho do que eu já recebi, do que eu já vi. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui. Eu e a Melissa, a gente se guiou mais ou menos, né, Melissa, por algumas perguntas que a gente já tinha colocado na caixa, né? pronto, a gente recebeu Tu algumas fez, perguntas. tu anotou, né? As perguntas. Anotei, tá aqui anotado. Joia. Pronto. Vou me ligaram bem na hora. É, tô te ouvindo muito bem. Travou um pouquinho. Agora voltou. Travou? Pronto. Ó, a primeira pergunta é como a gente pode identificar a alienação parental assim na criança, né? Eu acho que essa pergunta pode ser compartilhada entre eu e você, mas principalmente com você que tem a delicadeza mais da área da psicologia em si. Pronto, né, Melissa? Assim, primeiro, né, eu queria falar aqui para vocês que a alienação parental, muitas pessoas chegam para mim com essa dúvida de falar assim, Débora, o que é uma doença? É um transtorno? Não é, né? No nosso manual de diagnóstico não existe, né, a alienação parental, a síndrome como doença, como transtorno, né? Então, assim, ela é uma prática que vem cada vez mais frequente, né, nessa questão das separações, principalmente as litigiosas, né? E aí o que que acontece? O cônjuge, né, que ficou com a guarda da criança, começa a embutir, começa a colocar ideias, né, de rejeição. E como que a gente identifica isso daí? Que talvez eu gostaria até de falar isso lá na frente, mas assim, e a gente identifica muito fácil, né, com o comportamento da criança. Né? A criança, ela começa o adolescente a absorver tudo isso daí, todas essas ideias, né, que estão colocando ali para ela. E essa prática, Melissa,
essa situação de alienação parental, ela não é só colocada pelo pai ou pela mãe. Muitas vezes, por exemplo, o avô, a avó, o tio, outras figuras familiares, elas podem contribuir para essa prática. E a criança está ali como uma esponja, absorvendo, né, toda aquelas críticas que fazem para o outro, né, aquele que saiu, aquele que foi alienado, que foi separado, e ela começa a achar que aquilo é verdade, né, que aquele pai, vamos colocar aqui como por exemplo, que geralmente fica com a mãe, né, a guarda do filho. Sim, Então, assim, aguardo. começa a falar, não, meu pai realmente, se ele separou da minha mãe, ele se separou de mim também. A mãe começa a desqualificar esse pai, a criança começa a achar que foi rejeitada pelo pai, que também deve rejeitar. Um exemplo, tá, gente? Porque no meu caso, por exemplo, assim, eu já peguei muitos casos que foi o contrário, né? Do que a gente não vê muito, mas a mãe é que foi alienada na questão, né? De um dos casos que eu peguei, assim, bem específico de alienação parental. E assim, Melissa, a criança começa a desenvolver esses sintomas, né? A gente identifica, é muito difícil, assim, para o outro, né? As pessoas que estão ali no convívio da criança identificar assim de cara, né? Porque a criança tem muito essa questão de se autorregular muito facilmente, né? De brincar, de não se colocar. Não é como nós adultos que fala assim, ai, amiga, senta aqui, preciso te Uhum. falar, tô angustiada com tal situação. Não. A criança, ela vai absorvendo aquilo e ela vai mostrando através de alguns comportamentos, como por exemplo, né? É, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, a criança começa a ficar mais insegura. Existe alguns casos, né, de crianças que elas começam a regredir mesmo no comportamento, fazer xixi na cama, né? E o pai e a mãe começam a falar, não, mas por que que isso está acontecendo? Eu quero até Uhum. colocar aqui como parêntese, Melissa, que muito tempo eu trabalhei na área escolar. E aí, assim, eu observava alguns alunos meus que vinham com comportamento normal, né, escolar, e de repente começavam a regredir, de repente começavam a ter alguns lances, né, alguns nuances de comportamento agressivo. E quando a gente ia conversar com os pais, já estava existindo essa separação, né, esse conflito dentro de casa. Então, assim, para identificar, você tem que estar muito próximo da criança, né? Porque ela vai mostrar através de outros comportamentos, não só da tristeza, né? Porque a gente pensa o quê? Ah, não, mas ele tá tão bem, ele tá alegre, Débora, ele brinca, ela se diverte, a gente vai no shopping, vai pro cinema, mas aí a criança pode transparecer para você, né, que tá tudo bem, mas lá na escola ela começa a mostrar, né, através desse comportamento que eu te falei, de não conseguir se concentrar, de ter alguma dificuldade de aprendizagem, uma agressividade. A criança fica um pouco que antissocial, né? Não consegue se relacionar com os colegas. Então, assim, é um pouco delicado para a gente tentar chegar nesse diagnóstico. É porque E a criança ela é muito sensível, né? Ela tá naquela parte de formação ainda e tudo que a mãe ou o pai fala para ela, eu acredito que ela absorva, né? Porque isso, é a pessoa que ela confia, né? O pai e a mãe. exatamente, né? A figura que sempre ali trouxe segurança para ela, né? Assim, o que que a gente até fala assim muitas vezes, né? Existe uma diferença entre a alienação parental e a síndrome da alienação parental, né? A Uhum. alienação parental, ela é essa prática que acontece até, Melissa, às vezes de forma ingênua, né? Não é porque a mãe ou o pai é ruim, é mal, entendeu? Quer causar o mal, mas ele inconsciente acaba fazendo esse mal, né? Então, assim, essas práticas de estarem falando mal, criticando. Ah, mas eu nem falei com ela, eu estava falando com outra pessoa, mas a criança está ouvindo, né? Tá E às ouvindo? vezes desqualificando, por exemplo, né? Um E exemplo bem criança observa tudo, né? Criança tudo, a sabe de gente tudo. subestima as nossas crianças, mas elas estão ali observando tudo, né? Até, por exemplo, né, um caso bem que acontece até com casais casados, isso, né? Da mãe encher essa criança de mimos, de presentes e falar assim, olha, eu te dou presentes melhores que teu pai, olha a porcaria que teu pai te deu, olha, e já começa ali essa campanha mesmo de difamação, essa campanha para a criança se colocar contra, né? Esse pai ou essa mãe. Gente, eu às vezes posso colocar muito aqui como se fosse a mãe alienadora e o pai o alienado. Mas é porque é muito mais frequente, a Melissa até pode colocar assim, de
que é sempre, não é que seja sempre, mas mais frequente, a mãe fica com a guarda e o pai é o que sai, né, de casa, mas claro É, que existe o contrário. é porque apesar ainda. E Oh, desculpa. Porque não, apesar pode ainda falar. da guarda ser já poder ser compartilhada, de ser o normal ser compartilhada, a guarda ainda é unilateral, fica mais com a mãe, né? O pai normalmente faz só a Exato, visita e a guarda fica com a exato, mãe. Mas vale exato. ressaltar que isso está mudando hoje em dia, né? Muitos Ótimo. pais querem buscar ter o convívio com o filho também. Muitos pais. Uhum. Hoje em dia, realmente, eu noto que mudou um pouco a nossa cultura de ser só a mãe que cuida da criança, né? Sim, sim. Ótimo, né? Ótimo que tá havendo essa mudança, né? E Melissa, e a síndrome, né? Me colocando aqui para fazer esse encerramento entre a alienação e a síndrome já é quando a criança realmente, de fato, o adolescente, ele cumpre a ideia. Aí é onde mora o perigo, né? Aí é onde que a gente vai ter que ter todo aquele jogo de cintura. Nós, como profissionais, né, nesse campo de atuação, a gente vai ter que se alinhar, né? Todos, né? Que participam do processo, como por exemplo, né? Então, assim, a síndrome, quando a criança compra a ideia, quando ela começa a falar, não, não quero mais ir para casa da minha mãe, não, ela é chata, ela é ruim, porque o papai disse isso, porque a vovó falou que ela não presta, né, que ela não serve para mim, que ela não é uma boa mãe, ou então, né, meu pai abandonou minha mãe, ele fez muito mal à minha mãe, então começa aquelas falsas memórias que foi inserida na cabeça dessa criança, não só, mais uma vez eu repito, não só por um dos genitores, como também outras figuras ali que está no dia a dia da criança e do adolescente, ele começa a comprar essa ideia. Então, aí a gente fala que se configura a síndrome, né? Aí é Uhum. onde mora o perigo, é aí onde a criança realmente, o adolescente, pode estar de fato em sofrimento psíquico, né? Com- Levando até o que está, né, dentro do nosso diagnóstico, do nosso manual, que é o DSM-5, para a gente diagnosticar muitas vezes como depressão, como ansiedade, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, né? E aí a gente pensa assim, ah, não, ele está com depressão, e quando vai observar o histórico dessa criança, foi todo esse processo, nessas práticas alienadoras que causaram aquele transtorno na criança, né, no adolescente. Então, é importante isso daí, do direito que você falou, que está mudando, né? Que está existindo essa guarda compartilhada, de ser realmente, né, dividido uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, se eu não me engano. É mais ou menos assim, né, Melissa? Normalmente é 15 em 15 dias que fica a guarda compartilhada, mas isso pode ser Uhum. acertado entre os pais de outra forma, é uma coisa a ser conversada É. entre os pais em juízo ou não, né? Uhum, mas que fica bem dividido, né? Sim, Aparentemente. Então, isso daí é um ganho muito grande, né? Até para a nossa área, né? Assim como terapeutas, né? Psicoterapeutas, para a gente isso é um ganho maravilhoso, né? De saber que aquela criança tem a oportunidade, tem o direito dela de conviver com outro, né? Com outro genitor, está sendo de fato exercido, né? Para que a gente consiga, às vezes, até em alguns casos leves, a gente consegue reverter, né? Em outros casos, não. Outros casos, enfim, a gente vai ter que levar anos de terapia. Porque muitas vezes, isso mesmo pode, assim, na isso pode infância, levar até leva para para a quando ele vida tiver adulta, adulto, né? A né? gente com os adolescentes, né, eles já estão assim, eles já têm um senso crítico, né? Eles já têm o poder assim de discernir o que é de fato verdade, o que foi real e o que não é, né? O que aquele cônjuge está trazendo. É mais difícil manipular um adolescente. Agora, uma criança é muito fácil, né? Quanto menor a idade, pior vai ser os prejuízos ali Sim. psicológicos, né, na vida dessa criança. Como eu imagino assim, quando o adolescente, adolescente não, quando o adulto ele sofre um trauma, ele já sofre bastante e aquilo pode causar na vida dele muitas consequências. Imagina uma criança e um adolescente que é Exato. totalmente indefeso, né? E normalmente o que eu Exato. percebo é que isso ocorre quando a relação termina de forma ruim, quando o cônjuge ele tem raiva do Aham. outro, como se fosse uma forma de vingança. Não, você não vai ver meu filho, Isso, você não vai visitar meu filho porque é meu filho, não é seu filho. Por causa de toda uma história que isso. aconteceu no relacionamento, e a criança é quem Pronto. sofre isso, né? Vale ressaltar que a Uhum. vítima
a mãe ou o pai pode querer alcançar o outro genitor, mas quem sofre e o alienador ele não percebe é a própria criança, né? A Uhum, própria uhum. criança que ela é a vítima real dessa história. Exato. E ela, assim, é o bem maior desses dois genitores, né? Então, assim, até estava lendo mais sobre o nosso tema hoje e tem um psicólogo famosíssimo, né, aqui no Brasil, que é o Rossandro Klinger, não sei como se pronuncia direito o sobrenome dele, ele é maravilhoso. E ele falou até, assim, uma frase bem impactante, sabe, Melissa? Ele falou assim, que maior do que o ódio que você sinta por esse cônjuge que se separou, tem que ser o amor pelo seu filho, né? Por esse Uhum. filho. Então, assim, como que é isso, né? Se sobrepõe o ódio, se sobrepõe a raiva, a vingança, e aquela criança que é o bem maior do casal, né? O bem maior desse genitor. Então, assim, Melissa, é muito delicado, né? Quando a gente vai conversar, por exemplo, né? Quando eu tenho um caso desse, né? Que eu já tive alguns, assim, uns bem cabeludos que eu posso colocar aqui, né? E que eu vou conversar assim com o pai ou com a mãe, eu percebo ali, né, todos os sentimentos de raiva, de ressentimento, de mágoa. E assim, é complicado porque às vezes o pior, quem precisa mais de terapia é esse pai e essa mãe, né? E a gente Uhum. não tem muito como falar assim, olha, a senhora está precisando urgentemente de uma ajuda psicológica, a senhora está em sofrimento. Isso tudo tá a minha vontade, né? Assim, de colocar isso de forma delicada, né? Claro, para essa mãe, para ela buscar ajuda, que só assim ela vai conseguir, de fato, entre aspas, né? Salvar a vida desse filho, né? Para não acarretar problemas piores lá no futuro. Então, Uhum. Melissa, é por aí, né? O caminho é por aí, assim, da gente sensibilizar e até juntar as nossas profissões nessa mediação de conflito, né? Eu Mediação. acredito que o Que o ideal é principal primeiro a foco gente tentar uma nosso conciliação, né? Porque a pessoa pensa que o advogado é só é pro conflito em si, pro processo. Mas não, o advogado ele uhum, também trabalha nesse processo de mediação para evitar aquele desgaste do processo, porque todo processo tem um desgaste, né? Tem sim, todo sim. aquele trauma que você revive durante o processo. Então, o ideal mesmo é tentar fazer uma conciliação. E eu acho que a psicologia, como você disse, ela tem que ser tratada também em relação aos pais. O que Uhum, acontece é que as pessoas não entendem que elas também precisam de terapia, né? uhum. Em primeiro E lugar, né? eu Eu acho que ainda ainda tem coloco um tabu muito grande em relação à questão da psicologia. Ah, não, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu não preciso de isso. terapia. Isso, né? E assim, Melissa, é exatamente isso daí, né? Que me chega, não, Débora, eu sou super bem resolvida, né? Assim, resolvido. Essa mulher aí que eu faz assim, né? Como se fosse assim uma rejeição até comportamental, assim, de se colocar num ódio, né? Transparecer esse ódio não faz nem a questão assim de se passar, né? Assim, por equilibrado, é desequilibrado mesmo, sabe? Eu tô colocando até aqui, Melissa, assim, entre aspas, um caso meu, né? Que eu até acho que eu comentei com você, mas assim, de não para expor, mas assim, nesse meu caso, por exemplo, né? O pai, ele era ali um caso nítido de alienador, né? Pela situação financeira da mãe, que era desfavorável em relação a dele. E ele colocava na cabeça da criança, né? Tudo isso daí, né? Essa desqualificação, que a criança tinha que estar com ele, porque ele era um lugar seguro para essa criança. E a criança morando com a mãe iria não iria ter a educação, não iria ter um desenvolvimento psíquico bom. E assim, nitidamente eu vendo que não era o contrário, né? E eu, como psicóloga ali naquele processo avaliativo, fiquei assim muito, digamos assim, sensibilizada, porque a criança ela me trazia que ainda amava muito essa figura da mãe, né? Apesar dessa campanha de difamação do pai, mas a criança ali, ele chegava para mim e falava assim, Débora, é, ela não gosta da mãe, ela chora quando eu Sim. vou deixá-la na casa, né? Quando eu vou deixar na casa da mãe, ela não quer. E assim, eu é mesmo. E quando a gente ia para o set terapêutico, via que era diferente. Que acho que deu um pause. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tu consegue me ouvir?
Não, né? eu vi que deu um Aí, pause. tá. E assim, e quando a gente via, quando a gente estava ali no setting terapêutico, eu vi que aquela criança, pelo contrário, ela trazia muitas memórias boas dessa mãe, sabe? De prazer. Talvez o que eu acredito que aconteça, né? Que como ela ainda estava mais com o pai, né? Nessa guarda, entre eles foi acertado dela ficar mais com o pai, e aí ela meio que num processo de lealdade a esse pai falava assim, ai papai, eu não gosto da mamãe, mas num processo de lealdade a esse pai, não por sentimento dela, né? Então, assim, foi um caso muito Uhum. específico de Sim. alienação, né? Assim, nós psicólogos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter muita firmeza também, né? Nesse momento, porque assim, nos é pedido advogados pelo juiz um laudo. Então, assim, a gente tem que averiguar bem. No meu caso, Melissa, quando eu pego um caso desse, né? Quando eu vejo que estou dentro de um caso como esse, eu começo a fazer visitas à escola, converso com professores, converso com supervisores, vou atrás de saber como que é o desenvolvimento, né, estudantil dessa criança. E em alguns momentos, quando me permitem, eu falo com os avós, né, com os tios, com quem ali faz parte do âmbito dessa criança, né, desse adolescente. E aí vou sensibilizando cada um e através da fala de cada pessoa que eu entrevisto, que eu trago para a sessão, ou então que eu vou até essas pessoas, eu começo a identificar, né, se realmente, de fato, aquela criança está já envolvida nessa prática alienadora, né? Ou se ela já está com a síndrome, né? Quando a criança de fato não quer mais o outro sem motivo aparente, então aí eu vejo através dessas entrevistas. Eu Deu, né? Deu uma travada. deu, deu, pronto, acho que voltou. Débora, eu acho que vale até ressaltar nessa live o que alguns exemplos de alienação parental. Eu vou ler aqui que tem na lei e, por Uhum, exemplo, dificultar a visita da criança com o outro que normalmente só tem direito à visita, né? Então, o outro uhum, genitor ele tenta visitar a criança e essa visita ela é sempre impedida, ela é sempre dificultada. Isso também, uhum. segundo a lei, é uma forma de alienação parental, né? Porque você está dificultando a autoridade do outro genitor pela criança, com a criança. Além de que, né, dificulta também a relação de mãe, filho, ou pai e filho, Isso. né? Outro exemplo é desqualificar o genitor, que você falou bastante, né? Que tem essa questão da desqualificação. Ah, seu pai não paga a pensão, ou seu pai, porque não te ama, o seu pai não queria que você nascesse, ou sua mãe não queria que você nascesse, sua mãe é uma vagabunda. Infelizmente, esses são termos usados com criança e adolescente, né? Isso. E eu acredito que isso deve gerar uma confusão muito grande na cabeça da criança, porque ela quer amar aquela pessoa, mas aí, ao mesmo tempo ela é impedida de amar aquela pessoa por uma pessoa que ela confia, né? Exatamente, exatamente. E ela compra, né, a ideia, a criança ela vai comprando a ideia, porque assim, essa situação, essa prática alienadora, ela vai acontecendo no decorrer da história, né? Vem meses, anos, e aí a criança vai comprando de fato aquela ideia, e isso daí vai meio que torná-la, né, uma pessoa mais assim, né, entre aspas, pode ser que ela se torne uma pessoa, né, mais, digamos assim, ressentida em relação o pai, em relação à mãe, de não conseguir perdoar. E a gente sabe que guardar mágoas, guardar esses ressentimentos, só vai fazer mal a quem está guardando, né? E às vezes o pai ou a mãe que foi alienada, eles se cansam, sabe, Melissa? Eu já vejo também muitos casos assim de alguns pais que falam assim, ai, Débora,
eu cansei, simplesmente eu cansei, eu tô desgastado, né, psicologicamente, como se para ele não fizesse mais nem sentido, porque já foram tantos anos dessa prática, a criança já tá tão inserida dentro disso, que quando, por exemplo, tem um momento deles, a criança fica travado, o adolescente, né, travado, não dá um abraço, né, inclusive assim, não só como psicólogo, mas eu tenho muitos amigos, como isso é muito frequente, né, nas nossas relações, do que a gente vê, eu tenho Eu muitos acredito que amigos. todo mundo já viu um caso desse, né? Ou na Exato, família, pronto. ou com É, os amigos. exatamente. Então, assim, eu tenho um grande amigo meu que fala, né? Eu tô cansado. Cansei, porque quando eu vou visitar a minha filha, por exemplo, ela é diferente comigo. Ele acredita muito que existe essa prática, né? Da avó, da mãe, contra ele. E em alguns momentos ele realmente passou por dificuldades financeiras. E aí, como tu falou, vem essa questão da pensão, do dinheiro, né? Acima de tudo, acima do amor. E aí a criança vê que é verdade, né? De fato é uma verdade. Não compareceu com o que foi combinado. E aí a criança pega uma meia verdade, né? Que eu digo assim, um pouco da verdade e faz uma toda verdade porque a mãe fala, olha, não presta, tá vendo o que teu pai faz? Ele não pagou a tua pensão, ele não gosta de você. Quando ele nos abandonou, quando ele nos deixou, ele bota no nus, né? Assim, não só a mãe, mas também o filho. E aí a criança vai comprando, vai achando que aquilo realmente de fato é verdade. E Melissa, e é isso, né? Assim, a gente sempre pontuando, né? Que da, da, da questão mesmo dos pais buscar essa ajuda psicológica, né? Aquele que se sente alienado, porque se a gente for pensar na história de vida, quando a gente faz todo aquele processo de anamnese, né? Aí tem como que foi essa gravidez, como que foi os primeiros anos. Então era um casal que vivia, digamos assim, né? Na grande maioria bem, né? Fizeram aquele filho, e existe um laço afetivo, né, muito grande, muito forte entre esse cônjuge e o filho, e de repente se quebra, né? Então, assim, eu penso muito nesse pai e nessa mãe que está sofrendo, sabe? Por essa rejeição do filho. Eu Ou acho da que, na filha. verdade, todo mundo sofre no final. Todo mundo vai Uhum, sofrer. é. E é importante, assim, do ponto jurídico, eu quero frisar também, porque Uhum, não deixar passar uma situação dessa, né? Sempre tentar resolver, porque eu acho que não resolver isso só prejudica todo mundo. Então, o ideal é conversar, aquele que está, o outro genitor, conversar com o alienador, né? Ao perceber isso, conversar, ter uma conversa séria, porque é um assunto muito sério exato. de alienação parental. E se isso não resolver extrajudicialmente, eu aconselho ir para o judicial, porque é uma Uhum, questão de cuidar da criança, da cabeça da uhum, criança e também da uhum. relação familiar, né? Que a relação familiar é importante. Mesmo quem Isso. não conhece o pai ou a mãe, tem aquele desejo de conhecer quem é meu pai, quem é minha mãe. E o Uhum, genitor, o biológico, querendo ou não, ele é sempre importante. uhum. É como se tivesse algo dentro da gente que quisesse aquela pessoa perto. Eu não sei explicar Isso. isso. Aham, aham. Então, E assim, é isso, algumas. né? Eu queria só falar aqui a questão que Ah, eu quero ressaltar também o ponto que se a mãe ou o pai chega a falar coisas perante outras pessoas, desqualificando aquele genitor, isso também pode ser considerado crime, certo? uhum, E eu acho que, dependendo da gravidade, o outro genitor ele tem sim que procurar os direitos dele. Importante uhum, fazer um BO. Às vezes isso é visto por muitas pessoas, acontece barracos muito grandes. São coisas uhum, que a gente pensa que não acontece, mas acontece muito. E isso não verdade, pode passar desapercebido, porque eu verdade. ressalto aqui, é a questão da criança e da relação familiar. Vai tudo muito Uhum, além disso. E o alienador, ele precisa entender que ele tem que ter limite, ele tem que uhum. parar com aquilo, né? E se Isso, infelizmente, extrajudicialmente, ele não conseguir se conscientizar, eu acho que a medida judicial ela é muito importante. E a exato. justiça vem também para auxiliar a família, né? Nesse Uhum, ponto em si. uhum, E aí eu destaco aqui alguns crimes que eu anotei para lembrar para todos, que pode ótimo. ser a calúnia, o outro genitor, o alienador, dizer que o Uhum, outro genitor, para qualquer pessoa, difamação, difamar o outro genitor,
injúria, dizer que o progenitor que ele não presta, que ele é um péssimo pai na frente de várias pessoas. Sonegação de incapaz, que é exatamente esse caso, de você não permitir a visita, né, do outro genitor para ter acesso ao seu filho, ficar escondendo o filho. Tudo isso pode ser caracterizado Sim, como crime. Ou seja, isso é uma coisa muito séria. As pessoas pensam que não é sério, que isso sim, pode ser feito à vontade, mas devido à importância do sim. tema e da criança e da relação familiar, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Claro que ninguém vai sair processando todo mundo à torta e à direita, mas, a depender do Claro, caso, tem que ter isso, sim uma intervenção judicial nesse isso. caso. E até assim, né, Melissa, quando você percebe que o juiz percebe que de fato, né, está existindo essa prática, ele pode pedir uma perícia multidisciplinar, né, de médicos, psicólogos, né, de assistente social, enfim, para a gente se respaldar, né, com instrumentos avaliativos que de fato essa criança está passando por um processo alienador, né? Então, assim, eu acho muito importante. Acredito que com essa lei, né? Até anotei o número da lei aqui também, né? Que é a lei 12.318, né, Melissa? 2010, isso. 10 foi pronto. E aí, assim, desses pais, né, dessa criança ter como ganho isso daí, né? Esse direito a estar com o pai ou com a mãe, com outro genitor que antes, outrora, tinha um vínculo muito bom, né? Muito, como eu mais uma vez ressalto, né? Muito um vínculo forte, e de repente aquilo ali se tirou dessa criança, porque a gente pode vezes pensar, né? Ah, mas tem o pai que era abusador, a mãe que, enfim, bipolar e tudo mais, e ela pode ser um perigo para essa criança, esse pai é um perigo para essa criança, aí já são outros critérios que o juiz, né, que cabe a vocês a analisar. Não é assim? Sim, Então, assim, sim. a gente está falando aqui, gente, só para colocar aqui para vocês, dessa questão mesmo da alienação parental, né? Eu sei que a gente pode pensar em várias ramificações. Inclusive, Melissa, a alienação parental pode ocorrer também com casais casados, né? Muitas vezes, alguns casais têm um deslize, né? De se colocar na frente ali da criança criticando o outro, né? Claro Sim. que isso daí não vai acarretar na síndrome, né? Porque, enfim, ali acredito, né? Também acredito que o casal consiga se refazer e o filho ver que os pais de fato estão unidos. Mas quando há essa briga constante, essa campanha de difamação entre um com o outro, né? Aí sim, de fato, pode vir acarretar a síndrome, né? Que aí vem a questão do nervosismo, da criança ter essas dificuldades, até um transtorno mais grave, como a depressão, como a ansiedade, enfim. Né? A gente só tem que estar observando, ficando atento, né? Todos que estão em volta, né, dessa criança, desse adolescente, fique atento, né? Se você vê uma prática, converse com essa pessoa, né? Tente sensibilizar essa pessoa do comportamento da criança, né? Do que ela está apresentando. E em alguns casos tem como né? Reverter, né? Reparar os danos. Uhum. Exato, Que tem a como intenção reparar. é essa. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais... Exato, exatamente. Aí, Débora, outra pergunta. Eu acho que a gente respondeu muitas perguntas aqui na nossa conversa, né? Uhum. Acabou Verdade, fluindo. verdade, Mas verdade. mais uma pergunta que tem aqui é como eu posso provar, né, que existe alienação parental? Do Uhum, lado da justiça, você pode... A justiça, a psicologia, enfim, do dia a dia. É sempre bom você ter uhum, provas, né, para conseguir demonstrar para o juiz que isso realmente está acontecendo. Porque só falar, às vezes, é difícil. Apesar de ter todo um trabalho com psicólogo, com assistente social, enfim. Mas eu uhum, aconselho a fazer um BO, né? Dependendo da circunstância. Eu uhum, aconselho a filmar o que a criança está falando, uhum, né? Eu uhum. já, papai, mamãe, eu não quero porque o papai disse isso, a mamãe disse Isso, isso. exatamente. Testemunhas, também existe testemunhas, você pode ter amigos que presenciam, né? Uhum, Chama aquela testemunha também para dar uma embasada na situação. E eu queria saber isso. de ti o lado da psicologia, como eu posso
perceber isso. Tu já falou assim, agressividade, mudança no comportamento da criança, né? Uhum. Melissa, assim, para se respaldar de prova, né, para psicologia, seria no caso mesmo eu até falo, né, para mim, Débora, eu como psicóloga, de no mínimo 20 sessões aí, para ter uma avaliação, digamos assim, até um pouco mais completa, né? Que como eu te falei, essas provas que eu vou buscar, se de fato aquela criança que me chegou, aquele adolescente que me chegou, está vivendo, né, práticas alienadoras, eu vou atrás, né, de entrevistas escolares, converso com professores, com supervisores, trago para o consultório, né, os avós, os tios, quem fizer parte daquela criança, quem eles também me permitirem, né, o pai e a mãe, converso com o pai, converso com a mãe, no mínimo umas 4 sessões, 5 sessões ou até mais, né, tento sensibilizar a todo momento, né? Quando eu vejo que essa prática ainda é leve, né? Eu tento sensibilizar para que pare, porque tem as consequências, né? Que, como você falou, né, do juiz de fato tirar a guarda do outro, multa, enfim, tem as consequências judiciais, então eu coloco isso daí muito claro. E assim, para se respaldar é através do laudo psicológico, né? Existem alguns psicólogos peritas que vão aplicar instrumentos para avaliar o perfil, né, psicológico desses genitores, né, desse pai e dessa mãe. E também da criança, né? Como eu te falei também, quando eu, por exemplo, atendo criança, é muito no brincar, é muito também tem alguns testes que a gente pode aplicar com crianças. Então, assim, a gente vai observando e para fechar esse diagnóstico, para fechar essa avaliação, eu acredito que o laudo é uma prova. Né? Se de fato aquela criança tiver sofrendo abuso, maltrato, porque para mim a alienação parental é um maltrato, né? Então, assim, inclusive tem uma lei que diz que é uma violação, é uma violência psicológica contra crianças. olha aí, pronto. A própria lei diz isso. A própria lei diz, né? Então, assim, de fato é uma violência, né? Então, assim, é feito esse laudo, essa avaliação, é entregue para os dois, né? Tanto para o pai quanto para a mãe. E aí, por exemplo, no caso, né? Vamos colocar aqui no caso que a mãe a gente consiga dizer a favor que a criança realmente está sofrendo uma alienação parental. E aí o pai, cabe a ele ou conversar com a mãe, né, para que pare, para que cesse, ou então realmente ele levar isso adiante judicialmente, aí ele tem um respaldo também como prova o laudo psicológico, né, daquela criança. Sim. Então, assim, é uma das provas que você pode ter é essa também através da psicologia. Entendeu? Sim, Débora, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. A gente vai deixar. Eu vou encerrar, eu não sei quanto tempo a gente tá, porque parece que quando dá um certo tempo a live apaga. E eu não quero correr esse risco. Tá certo. Tá joia, Melissa. Eu te agradeço demais e eu quero destacar aqui a super importância desse tema em prol da família, né? Eu acho que aqui não sou eu e nem você, a gente não está querendo lucrar com isso de forma alguma. A gente está aqui para destacar a importância desse tema, que é a alienação parental, que a criança, ela é a principal vítima. Isso. E lembrando que tentem sempre resolver isso extrajudicialmente, mas se isso não der certo, procure o Poder Judiciário, porque ele pode intervir, pode ajudar você, né? Ou quem está passando por isso. Ele adverte, ele dá multa, a guarda ela pode ser alterada ou pode ser modificada, né? O alienador ele pode inclusive perder o poder familiar de tamanha alienação parental que é feita na criança. Então são muitas consequências que podem acontecer. Exatamente. E, novamente, eu quero te agradecer. A Débora foi maravilhosa. Ela super aceitou. Débora, me explica aqui. Tu já trabalhou com isso? Sim, já peguei um caso bem cabeludo. Já peguei. E é complicado para nós psicólogos, né? Assim, é muito delicado, né? Tem que ter muita responsabilidade, porque, enfim, está a vida daquela criança, né? Em jogo, assim, de com quem que ela vai ficar. É tão complicado, né, Melissa? Mas é isso daí. A gente está aqui como profissionais querendo o bem maior dessa criança. Quando os pais não conseguem enxergar, então nós estamos aqui para enxergar o que
pode ser melhor para a vida daquela criança, né? E eu agradeço também o convite, Melissa, eis-me aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, né? Se tiver alguma forma que eu possa ajudá-los, pode entrar em contato comigo, então escrever Entre em aqui. contato com a Débora, Isso. maravilhosa, psicóloga. Obrigada, eu agradeço. Obrigada a você, Débora, agradeço demais. Gente, a live eu vou deixar salva aqui no Instagram e a Débora vai postar no Instagram dela também, tá? Tchau, Débora. Joia. Obrigada. Beijo Viu? a Fica com todos. Deus. Tchau, Melissa. Tchau.